Olá, bom dia a todos, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre a nossa missão na viagem que nós teremos para os Estados Unidos na próxima semana. Missão do 5G que nós fizemos na Europa e na Ásia em fevereiro desse ano. Lá conhecemos as empresas que vendem equipamentos, tanto as europeias como as asiáticas. Lembrando que o leilão do 5G, quem participará do leilão, quem vai bidar, não são as empresas, são as teles. Depois que as teles vão fazer a aquisição dos equipamentos. Nós, no leilão que a Anatel está fazendo, vai realizar o leilão, no momento está no TCU, Tribunal de Contas da União, diferentemente dos Correios, por exemplo, de outros leilões que vão para o Congresso Nacional. O leilão do 5G ele vai para a Anatel, Anatel, TCU, após fazer todas as observações, retorna para a Anatel que pode realizar o leilão. Nós teremos um leilão não arrecadatório. Nós colocamos no leilão investimentos no setor de telecomunicações, porque nós passamos vários anos sem investimentos no setor. O FUST, por exemplo, já existe há 20 anos e nunca foi revertido em investimentos para o setor de telecomunicações. E nós herdamos um país, né, o governo herdou um país que tinha um gap muito grande de pessoas que não tinham acesso à internet. Eram 48 milhões, hoje somos 40 milhões, o governo do presidente Bolsonaro já levou conectividade, internet para 8 milhões de pessoas, mas ainda temos 40 milhões. Quantidade de pessoas muito superior a vários países. Então, nós aproveitaremos o leilão para fazer com que a gente possa levar a internet para essas pessoas, acabar esse deserto digital que nós temos no Brasil. E também que a gente possa ter o 5G standalone, que é o 5G Ferrari, como o relator deixou muito bem claro, de uma forma didática, o relator da Anatel, porque nós vivemos um período do 4G, estamos vivendo o 4G. O 4G ele conectou todos nós. Nós temos hoje condição de falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, por FaceTime. Se você quiser sair daqui, pegar um Uber para ir para casa, ou colocar no Waze para descobrir o endereço, o WhatsApp, as ligações à distância, falar com um parente na Ásia, ou na Oceania, tudo isso só foi possível por causa do 4G. O 5G ele vai ser 100 vezes mais veloz que o 4G. Mas não é só velocidade. O 5G ele vai conectar coisas. É a famosa internet das coisas, o IoT, onde a gente vai ter um aumento muito grande no nosso agronegócio, por exemplo. Na medicina, nós teremos a telemedicina, o setor automotivo, a segurança, investimento nas escolas, na educação. Então, por isso, nós temos vários números, mas a próxima década toda será a década do 5G. E com isso, nós precisaremos de muitos investimentos. E a nossa viagem, ela está baseada em duas coisas. Um é conhecer os modelos de rede privativas do mundo, né, que nós vamos para os Estados Unidos, para Washington, para conhecer a rede privativa do Departamento de Defesa e dialogar com investidores. Eu queria falar aqui da nossa agenda,
Nós temos o Departamento do Estado, que equivale ao Ministério de Relações Exteriores. Vamos falar da cooperação bilateral do 5G. Vamos no Homeland Security, que é o Departamento de Segurança Interna, que faz todo o controle de fronteiras e ataques cibernéticos nos Estados Unidos. Por exemplo, hoje tivemos um ataque lá, cibernético da JBS, nos Estados Unidos, e com certeza nós teremos a oportunidade de tentar entender o que ocorreu, para que nós possamos também evitar esses ataques no Brasil. Vamos falar com o Department of National Intelligence, é a Diretoria de Inteligência, que é o que equivale ao GSI, que coordena as atividades de inteligências americanas. Vamos no Departamento de Defesa, como eu já falei, que só o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles têm 6 redes privativas, com a Nokia e com a Ericsson. Nós iremos lá visitar. Vamos na FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações, o que equivale também à nossa Anatel, que reúne competências de políticas públicas e regulatórias, né, que nós temos essa relação do Ministério das Comunicações com a Anatel. Temos que conhecer as experiências americanas com a rede 5G e a implementação e operação no país. Teremos, como eu disse na segunda parte, a reunião com os investidores. Vamos ter uma reunião no BID, um almoço com o presidente do banco. O BID é um ativo em apoiar países latino-americanos em transformação digital. O setor privado lá, vamos lá na Qualcomm, Motorola, IBM, AT&T, na Ericsson, na Nokia. Vamos conversar com 6 fundos de investimento e bancos, e também com a consultoria Eurásia. Outros membros da comissão que participarão de outros encontros, como o FBI e a CIA, membros que vão na delegação, que terão também reuniões. Quem vai participar da delegação? O secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, Almirante Flávio Rocha, que acompanhou a missão da Ásia e da Europa. O Ministério do GSI, que o general Heleno enviou Alexandre Ramagem, o diretor-geral da BIM, para temas de inteligência e criptografia do Estado, que vai representando o GSI. O Ministério da Defesa, que na viagem da Ásia e Europa designou o general Correia Filho, que é comandante do Exército, foi comandante de comunicações eletrônicas do Exército e acompanhou também a nossa missão. Vai representando o general Braga Neto. Secretaria-Geral, Ministério do Ministro Onix, designou Hélio Santana, que é o diretor de tecnologia da Presidência da República, responsável pela segurança das redes oficiais da Presidência da República. Os ministros do Tribunal de Contas, o Walton Alencar, que também foi na viagem da Ásia e da Europa, compõem o GT do 5G no TCU. O ministro Raimundo Carreiro, que é o relator do 5G no TCU, também vai para a comitiva. E o ministro Bruno Dantas também vai participar, que já está nos Estados Unidos e vai integrar a comitiva. E também é do GT do 5G. Os senadores Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira, ambos são membros das comissões de Assuntos Econômicos e de Relações Exteriores do Senado Federal. Equipes técnicas do EMCOM, como aqui o meu secretário de Telecomunicações e do 5G, Arthur Coimbra, e outros técnicos do Ministério das Comunicações, do MRE e também técnicos do TCU.
É uma viagem oficial, no momento de protocolos sanitários que limitam a circulação de pessoas. Por isso, nós temos alguns limites de pessoas que irão participar das reuniões, devidamente acertado já há algum tempo, já que a rede privativa que nós iremos visitar já consta em vários países, quase todos os países que estão fazendo o leilão de 5G estão também optando por terem as redes privativas. E a gente vai para essa missão oficial, que vai partir no domingo, dia 6, e retornaremos no dia 11. Vamos para Washington e Nova York. E eu queria abrir aqui para 5 perguntas. Lembrando que é permitida apenas uma por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Jéssica Santana, do G1. Ministro, bom dia. Ministro, o senhor estava cogitando fazer o leilão no 5G agora até julho, né? Os senhores estavam cogitando fazer o leilão no 5G até julho. Eu não vi o começo, desculpa. Jéssica Santana, do G1. Ministro, bom dia. Bom dia. O senhor estava cogitando, né, fazer o leilão do 5G até julho, mas ainda não houve o aval do TCU, que deve atrasar um pouco. O senhor ontem até comentou que pretende fazer o leilão ainda esse ano, que esse é o plano do governo. Eu não estou ouvindo bem. Acho que está com... Se aproximar mais, por favor. Melhorou? Melhorou. Perfeito. O senhor estava cogitando fazer o leilão até julho, né, mas ainda não houve o aval do TCU. O senhor até comentou ontem que o leilão vai acontecer ainda em 2021, mas eu gostaria de saber se já há um mês específico que vocês estão trabalhando, um novo mês, agosto, setembro, outubro, e se esse novo prazo dos senhores considera um eventual retorno do edital para a Anatel para fazer modificações que eventualmente o TCU vai pedir, ou se vocês estão considerando que não vai ser necessário fazer modificações aí no edital do 5G. Obrigada. Obrigado. Então, como eu falei, o leilão, a nossa previsão é julho. Julho é segundo semestre. A gente levou os ministros do TCU para a viagem da Ásia e da Europa, a fim de que nós pudéssemos diminuir o tempo que eles têm para apreciar o leilão, que em torno de 150 dias. Eles falaram que poderiam reduzir em até 60 dias. Esse tempo ainda não ocorreu. O ministro Raimundo Carreiro tem conversado bastante com a equipe do ministro, né, com as nossas equipes, tanto da Anatel como do Ministério. Estamos respondendo, já respondemos, né, Arthur, por parte do Ministério e a Anatel também, todos os questionamentos. Espero que nas próximas semanas o TCU possa, né, apreciar o leilão no pleno. Depois que sair do TCU, a gente tem em torno de 30 dias na Anatel para a realização do leilão. Não acredito, não ocorrerá nenhum retrocesso de ter que voltar à estaca zero, até porque já é um trabalho que está sendo feito há 8 meses. E a gente vai saneando as dúvidas, como, por exemplo, essa viagem agora. A gente vai fazer com que o próprio TCU, com ministros e técnicos, possam ir lá e acompanhar a rede privativa e tentar entender algumas dúvidas que eles têm em relação a esse processo, entre outros. Essa viagem é exatamente para que a gente possa dar celeridade ao leilão. Convidamos agora Flávia Saide, do Metrópolis. Bom dia. Gostaria de saber, aí, depois da realização do leilão, em quanto tempo que efetivamente o 5G vai estar ativado. E ainda eu queria saber, com relação a essa questão da rede privativa e da ampliação da internet para a Amazônia, é uma questão que os técnicos do TCU apontaram, que ali no edital abriu uma brecha de 2,5 bilhões, que estaria à margem do teto de gastos e também do orçamento de 2021.
Então, eu queria saber como que está essa questão orçamentária, se de fato vai ter esse desvio, se vai ter que refazer a questão fiscal, enfim. Obrigada. A primeira rede privativa, TCU, a primeira pergunta qual foi? Então, a disponibilidade, a gente colocou até, isso está nos nossos compromissos, até o julho do ano que vem nós teremos o 5G standalone em todas as capitais, em todas as 27, tá? Independente que se atrasar um mês, a gente consegue se adequar, as próprias operadoras já falaram isso, então até o ano que vem, todas as 27 capitais terão o 5G standalone, é o 5G Ferrari, né? O 5G que pode conectar coisas. Lembrando que nós teremos até 2028 para a implementação total dos compromissos do leilão, das obrigações. Então, a cada ano, são investimentos escalonados que a gente colocou em obrigações, como levar internet, 4G para todas as localidades acima de 600 habitantes, o norte conectado. A sua pergunta, eu não respondi ainda, porque enquanto estiver na área técnica, eu já tive reuniões com os ministros e eles pediram que eu esperasse o voto dos ministros no TCU para que após isso eu pudesse me pronunciar. Mas todas as dúvidas foram saneadas, até se olhar os outros leilões que ocorreram, por exemplo, em infraestrutura, alguns deles você troca o recurso que vai entrar para a União para investimentos. O setor de telecomunicações, ele necessita desses investimentos. Óbvio que para a economia, normalmente, ao longo dos anos, é muito melhor que o leilão, os vencedores comprem, né, as faixas de radiofrequências e ali a economia depois vai destinando para o setor. Só que a gente combinou de ter um leilão não arrecadatório. Então, não existe isso de gasto fora do teto, muito menos em relação também ao norte conectado, até porque a região norte é a que tem menos acesso à internet, onde as pessoas têm um gap digital muito grande. Então, só o norte conectado conectará 10 milhões de pessoas dos 40 restantes, 25% do país que não tem internet. Então, esse assunto, eu diria que vai ser superado e agora, na viagem dos Estados Unidos, a gente sacramenta também com a rede privativa. Para a próxima pergunta, convidamos Pedro Teixeira, da CNN. Tudo bem, ministro? Boa tarde. Essa é a primeira viagem oficial depois que o presidente dos Estados Unidos foi eleito, Joe Biden, a primeira comitiva. E tem visitas a vários órgãos importantes dos Estados Unidos. Eu queria saber se essa viagem também é uma forma de se aproximar do governo americano. O Brasil, ele tem uma aproximação. O governo Bolsonaro, ele é próximo do governo americano, né? E ele mantém a sua proximidade. Essa viagem foi feita com as interações do MRE, do chanceler brasileiro, a nossa equipe de assessoria internacional, com a equipe americana, né? Junto com o embaixador americano, junto com o nosso embaixador em Washington, o Foster. Ela foi toda combinada, mostrando que nós necessitamos de manter, né, essa parceria, mas não, em nenhum momento ela simboliza um gesto político. Ela é muito mais focada no âmbito do 5G, né? Não tem nenhuma correlação geopolítica nesse assunto. Convidamos agora Natália Fruê, do SBT. Oi, ministro. Bom dia. Minha dúvida é, a rede privativa é o principal questionamento dos ministros do TCU e essa viagem vai ser definidora para eles trazerem as conclusões sobre o edital? Não sei, porque eu ainda não vi dos ministros. Eu falei, é mais a área técnica que tem falado alguma coisa, mas a rede privativa, como eu falei aqui, já tem, só citar aqui 5 países, Estados Unidos,
Coreia do Sul, Alemanha, Finlândia, todos os países que estão realizando o leilão, eles estão fazendo uma rede privativa. É uma rede privativa que entra ali Forças Armadas, governo federal, o judiciário, o legislativo. E isso, eu diria que vai ser o futuro dos leilões 5G. Esse assunto vai ser totalmente vencido agora na viagem. Eles terão a oportunidade de, em diversas reuniões, tirar qualquer dúvida. E eu diria que isso foi uma grande solução que foi criada para a realização do leilão do 5G. A seguir, Alexandre Leorati, do Poder 360. Boa tarde, ministro. A minha pergunta é sobre as determinações do TCU. Na última sexta-feira, houve uma determinação de revisão de obras previstas para o 5G. Esses pedidos já eram esperados ou, de certa forma, atrasam a data do leilão do 5G? Obrigado. Obrigado. Vai em torno do que eu falei anteriormente. Não veio nenhum pedido formal de nenhum ministro do TCU que não tenha sido respondido pelo Ministério. Todos que vieram já foram respondidos. E eu só vou me pronunciar em relação a qualquer tema desse que tem saído na imprensa após a decisão dos ministros, porque lá o ministro Raimundo Carreiro vai apresentar o voto dele e os outros ministros irão votar. Então não existe nenhum momento, nenhuma sinalização de risco, de retrocesso, muito pelo contrário, até porque o TCU sabe da importância que tem do 5G para o país. O Brasil, ele hoje é um modelo para a América Latina. Os outros países estão esperando o que o Brasil vai fazer para depois seguir. O nosso agronegócio está totalmente observando, interagindo com o Ministério das Comunicações. Nós já visitamos algumas fazendas que têm implementação do 5G funcionando. A diferença é muito grande. Nós teremos um crescimento de até 20% por ano só no agronegócio. Telemedicina, um médico de São Paulo ou aqui de Brasília vai poder fazer uma cirurgia num paciente no interior do Acre, por exemplo, do Rio Grande do Sul, à distância. Nós teremos um Brasil todo conectado e para a retomada econômica, para o futuro, será de importância total. Então isso já está compreendido com a sociedade, com o TCU, e todos os esforços estão sendo feitos para que a gente possa realizar o leilão o mais rápido possível, porque nós precisamos desses investimentos. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa. Obrigado a todos. Valeu.